Mais uma vez é bom estar aqui com vocês. Nós temos tido uma tarefa diferente. Para mim é a primeira vez que eu tenho que encontrar pregadores para a igreja. Mas Deus tem sido maravilhoso, tem abençoado. Nós temos recebido muitas visitas. E como costumávamos dizer no Brasil, pessoas de peso, no sentido de bons pregadores, de pessoas que sempre trazem boas mensagens para nós. E hoje eu vou fazer esse trabalho aqui, talvez porque eu não encontrei alguém, ou talvez porque Deus dirigiu para que eu fizesse isso. Eu oro para que Ele use a minha voz, a minha mente, para que eu fale para vocês aquilo que Ele quer que seja dito, como o Sérgio fez na oração. Obrigado, Sérgio. Que Deus nos use, porque não sou eu que estou apresentando aqui, somos nós que estamos ouvindo aquilo que Deus vai falar. O título do meu sermão de hoje é De Volta às Raízes, e conforme eu for falando, vocês vão compreender. Para começar, eu queria perguntar para vocês uma coisa. Vocês alguma vez já pararam para avaliar a sua própria vida, a trajetória que você passou até aqui? Você consegue lembrar, por todos os momentos, por todas as atividades, as coisas, as formas como você reagiu, etc.? Eu queria chamar você para voltar um pouquinho para o passado. Às vezes eu faço isso e começo a ver como as coisas foram se complicando. Vejo como antigamente na minha vida tudo era mais simples. Hoje tem um amigo aqui que está visitando a gente lá do Brasil, ele foi apresentado na Escola Sabatina, o Carlos Abruzzi, está sentado ali. O Carlinhos e eu, nós éramos colegas de faculdade e eu vou dizer, a vida era mais simples. Eu trabalhava num lugar lá tranquilo, tinha só minha responsabilidadezinha lá sem problema, não precisava tomar decisões. Na faculdade a única decisão era ir ou não para a classe e comer a pizza que a esposa dele fazia. A Nilce não faz essa pizza para mim de jeito nenhum, porque é uma pizza feita, a massa é só ovo estralado e ela colocava queijo assim em cima, então vocês imaginam o nível de colesterol. Mas a culpa não foi da Elce não, viu, Carlinhos? Meu colesterol subiu por minha causa mesmo. Mas a vida era tranquila, era fácil naquela época. Aí eu me casei. Não, brincadeira. Outro dia eu vi um e-mail que achei muito engraçado, e eu tenho certeza que muitos de vocês já receberam. E aqueles que são mais novos aqui talvez vão ouvir algumas coisas estranhas, se vocês já não leram. Depois, se vocês quiserem, eu posso explicar alguma coisa dessas. Mas esse e-mail mostra como nós, os nascidos entre os anos 60 e 80, como a vida era simples, como a vida era fácil. Eu vou ler alguns dos itens que tem ali, não vou ler tudo não, depois, se for o caso, vocês podem me perguntar. Está tendo um pouquinho de eco aqui, ou sei lá, alguma coisinha, depois vocês vejam, por favor. Mas eu vou começar a ler aqui para vocês, vamos ver se vocês conseguem se lembrar. Os carros não tinham cinto de segurança, vocês lembram disso? Era uma maravilha. A gente não precisava sair correndo, colocar o cinto quando a gente vê um carro de polícia, que vocês fazem isso hoje, eu sei que vocês fazem. Não tinha apoio de cabeça e nem tinha airbag, tá bom? Nós, as crianças, íamos soltos no banco de trás, fazendo aquela farra. E isso não era perigoso, não era não. Não haviam travas de segurança nas portas de trás, vocês sabem, né? Hoje tem uma travinha que a gente abre a porta ali do lado para as crianças não abrirem. Eu não me lembro da minha família, pelo menos ninguém caiu do carro. Outra coisa, vamos ver se vocês lembram. Nós andávamos de bicicleta para lá e para cá, sem parecermos robôs. Nós não usávamos, isso estou falando nas crianças, né? Os jovens e adultos hoje não respeitam isso, mas nós não usávamos capacete, nem joelheira, nem caneleira, nem cotoveleira. A gente andava assim, na raça mesmo. Outra coisa, nós bebíamos água da torneira de uma mangueira ou de uma fonte que não era água mineral. E também não bebíamos em garrafas bonitinhas que dizem que é a melhor água que tem. Já há controvérsias, né? Esse aqui eu gosto muito de me lembrar. Nós construíamos carrinhos de rolimãs. Quantos lembram disso aqui? Ó? Olha, eu ouvi até um ruídozinho, que legal assim. Era uma delícia. A gente visitava o mecânico do bairro e ia lá ver se ele tinha rolimã que sobrou do último câmbio ou que ele trocou das rodas dos carros lá para fazer. E também a gente ia rachar tábua, né? Tábua para poder fazer o carrinho direitinho. Eu vi vários dos cabelos brancos igual eu, assim, chacoalhando, balançando. Que legal. E uma coisa, era muito bom quem tinha sorte de morar perto de uma ladeira asfaltada.
Isso era a glória, né? Aí a gente podia fazer o seguinte, eu não me lembro agora como que a gente controlava o tempo, que ninguém tinha relógio com cronômetro. Mas a gente disputava para ver quem ganhava. E tinha uma coisa interessante. O sapato acabava quando a gente andava de carrinho de rolemã. Por que acabava o sapato? Vamos ver se alguém lembra aqui. Era o freio. E quem não tinha sapato, vocês lembram a grossura da sola do pé? Antigamente dizia que podia apagar charuto sem ter nenhum problema, né? Mas os acidentes eram muitos. De vez em quando a gente tinha umas raladas bem interessantes. Nós brincávamos na rua e só voltávamos à noite. E as mães não ficavam preocupadas. É claro que se fizéssemos alguma coisa errada, ou se alguma coisa errada acontecesse com a gente, os anjos iam lá e contavam para elas, porque quando a gente chegava em casa, elas sabiam de tudo. Era muito legal isso aí. Agora, para aqueles de hoje em dia, olha só o que nós não tínhamos. Nós não tínhamos PlayStation, nós não tínhamos Nintendo, Xbox, nem imaginar, e internet então. Esqueça a internet. Celular, bom, eu não estava indo tão longe, mas enfim, é isso aí. Não tinha DVD, não tinha Blu-ray, não tinha celular, não tinha nada. Mas olha, nós éramos felizes assim mesmo. Bolas de capotão, soltando as orelhazinhas, vocês lembram disso? Ou os mais pobres jogavam com bola feita de quê? Vamos ver se alguém lembra. Meia de mulher, isso mesmo. Nós enrolávamos umas meias assim e jogava bola. Alguém lembra como eram os golzinhos? Tijolo, lata de óleo que era quadradinha. Olha só, todo mundo lembra. Chinelo, né, Sérgio? Alguns a gente pedia para tirar o tênis e colocar, a gente jogava descalço. Well, a pé ou de bicicleta íamos à casa dos amigos, entrávamos sem bater na casa e nós íamos brincar juntos. Era uma delícia. Na escola, olha só agora, esse aqui já é mais sério. Na escola tinha bons e maus alunos. Uns passavam e outros eram reprovados. Ninguém ia para um psicólogo ou psicoterapeuta porque não passou. Não havia a moda dos dos superdotados, nem se falava em dislexia ou problemas de concentração, hiperatividade. Simplesmente, quem não passava, repetia no ano seguinte e está resolvido. Tínhamos liberdade, fracassos, sucessos, deveres e aprendíamos a lidar com cada um deles. Eu acho que todos na minha idade aqui são normais, não são? Passamos por momentos difíceis? Claro que passamos, mas somos normais. Então não estou dizendo agora que os mais novos não são normais não, queridos. Só estou contando como era lá no passado. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Mas os tempos mudaram. Acho mesmo que a vida complicou para todo mundo. Novo, mais idoso, a vida complicou tudo. Agora eu queria trazer isso para o nosso contexto. Vocês que estão aqui há mais tempo, que o Derinha, ao falar esses nomes aqui, vocês conhecem todos eles há mais de 6, 7, 8 anos. Vocês se lembram, aqueles que estiveram por aqui no início, ou no período inicial da Brazilian Temple? Sei que temos vários aqui que participaram das primeiras classes de escola sabatina, em português, obviamente, que eventualmente acabou se tornando na Brazilian Temple. Também havia os almoços onde membros e visitantes comiam juntos. Eram os petlocks que a gente fazia, né? À tarde, aquele estudo da Bíblia onde vários dos que estão aqui aceitaram a Jesus em suas vidas. Eu sei da história de vários de vocês que por causa desses almoços e dessas reuniões à tarde, aceitaram a Jesus e estão aqui hoje como anciãos e vários outros cargos da igreja. O JA era uma coisa muito especial que vinha mais tarde. Geralmente eram JAs lotados. Eu me lembro, há uns 10 anos atrás, talvez, o Rick era o diretor dos jovens, vocês lembram disso? E ele fazia aquela música onde dividia a igreja, uns levantavam, sentavam, cantavam. Eu me lembro a igreja lotada, um calor danado, que o ar-condicionado não funcionava direito, e a gente se abanando, aqueles ventiladores fazendo um barulho danado, parecia um tornado que estava passando, mas a igreja era lotada. O que será que mudou? Vocês viram o quanto essa igreja mudou? Vocês conseguem perceber? Alguém aqui tem vindo no JA? Alguém aqui tem vindo na quarta-feira à noite para ver como é que está? Ok. Não quero aqui descobrir os motivos por que isso aconteceu. Não quero aqui fazer uma análise dos motivos, mas sim entender os movimentos pelos quais essa igreja passou. Na realidade, estou aqui hoje buscando voltar às raízes. É isso que eu quero conversar com vocês hoje.
Nessa semana eu ouvi 2 sermões de um pastor, que eu sempre menciono o nome dele, o Dwight Nelson. Ele me impressionou muito com as coisas que ele falou. Hoje, por acaso, eu não vou pregar os sermões deles não, tá bom? Isso aqui Deus realmente me deu. Mas eu gostei de uma coisa que ele falou, e entre essas coisas que ele disse, ele fez uma proposta muito interessante, que mais para frente, em alguns sábados talvez, eu vou apresentar para vocês, mas primeiro eu quero discutir isso com o nosso departamento de ministério pessoal aqui da Brazilian Temple. Mas é uma variação do que hoje nós conhecemos como pequenos grupos. É algo que a Igreja Adventista tem implantado e tem funcionado. Todas as igrejas evangélicas, ou muitas delas, usam esse conceito de pequenos grupos, que não é um conceito nosso. Não sei se isso que o pastor Dwight apresentou é nosso também, mas eu sei que está começando a ser implementado e é algo muito interessante que eu acho que vocês vão gostar. Mas no momento em que o que precisamos é conversar sobre o que precisa acontecer comigo e o que precisa acontecer com você para a igreja Brazilian Temple voltar, crescer. Dizem que quem anda para trás é caranguejo, mas muitas vezes nós precisamos dar um passo para trás para virar para o caminho correto. Não estou dizendo que estamos no caminho errado. O que eu estou propondo para vocês é encontrarmos uma solução para aquilo que nós entendemos como não está bom. Olha para o teu lado. Veja quanto espaço nós temos vazio nessa igreja. Isso aqui precisa mudar, não precisa? Vocês não têm uma vontade de ver essa igreja lotada, ver diácono, tem que ficar procurando lugar para as pessoas se sentar? A última vez que eu vi isso foi quando o pastor Ivor Myers esteve aqui, mas nós tivemos uma invasão de outras igrejas adventistas aqui, e foi o que lotou. Nós tínhamos cadeiras nesses bancos aqui nos corredores. Eu quero ver essa igreja aqui lotada de irmãos nossos, de brasileiros que moram por aqui. Essa é a proposta de nós existirmos. Eu sei que foi para isso que Deus trouxe você e eu aqui. Para que nós contássemos para essas pessoas sobre o amor de Jesus, sobre o que Jesus pode oferecer para eles. Quando Salomão fez a dedicação do seu famoso templo, e hoje nós estamos comemorando 6 anos, né? 6 anos de quando nós dedicamos esse daqui. À noite, Salomão ouviu de Deus as seguintes palavras. Eu queria chamar vocês para pegarem suas Bíblias, irem até 2 Crônicas 7,14. Todos vocês já ouviram essas palavras, mas eu quero que vocês olhem na Bíblia, porque quando nós olhamos na Bíblia, 2 áreas do nosso cérebro processam a mesma informação. A parte que cuida do ouvir e a parte que cuida do ler. E aí eu acho que a gente raciocina melhor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quem sabe no ouvido de alguns vai soar uma musicazinha bem bonita. Se meu povo... Lembra disso? Escuta a música junto. 2 Crônicas 7,14 diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O que significa isso? Como nós podemos aplicar isso daqui para nós? Não vou dizer agora para vocês, não, nós estamos nos maus caminhos, não. Presta atenção aqui nessa forma de avaliar, de enxergar isso daqui. Essa é uma promessa que, se olharmos com olhos críticos, encontraremos algo que, em latim, para quem estuda latim, diz o seguinte: quid pro quo. Alguém sabe o significado de quid pro quo? Vocês já ouviram isso aí alguma vez? O significado disso aqui é: isto por aquilo. Se vocês fizerem isso, eu farei aquilo. É uma condicional, tá bom? É uma condicional. Uma condição que Deus colocou para o seu povo. Afinal, Deus era o seu líder. Salomão era simplesmente o representante. Deus era o verdadeiro rei daquele povo. E Ele faz isso para a gente hoje também. Foi isso que Ele prometeu a eles se cumprissem com a sua parte. Escutem só. Eu ouvirei dos céus. Eu darei atenção para vocês. Perdoarei os seus pecados. Alguém aqui não tem pecado? Todos aqui temos pecados, então olha lá. Serei novamente estabelecido no seu coração, pois fui convidado. Quando Deus perdoa os pecados, é isso que acontece. Ele é estabelecido no coração. Depois, eu sararei a sua terra, ou seja, darei bênçãos de prosperidade, física, moral e espiritual. E a nossa igreja precisa dessas prosperidades, não precisa? A nossa parte, ou a condição, na forma prática, para que isso aqui aconteça é a seguinte, olha só. Humilhar-se é um estado mental. Falarei mais tarde sobre o estado mental humilhar-se, mas é o que nós precisamos fazer. Outro, orar é uma postura física.
Agora olha só. Postura física que acaba sendo o resultado de você se humilhar. Quando alguém humilha você, o que você faz? Se você não for brigar, obviamente. Você abaixa a cabeça, no sentido de você está sofrendo aquela humilhação de alguma forma. Mas aqui, humilhação é diferente. É você se humilhar perante Deus dizendo, eu não sou nada, eu não sou ninguém, o Senhor é o meu soberano. Então você abaixa a sua cabeça para Ele. Orar. Postura física é resultado de humilhar-se. Voltei para trás. Depois, buscar a face de Deus, uma busca faminta por um relacionamento com Deus. O que é isso aqui? É o resultado de você se humilhar e buscar a Deus em oração. Então você vai buscar a face de Deus. Mudar seus maus caminhos. Isso é um presente que nós recebemos de Deus ao nos humilharmos, ao orarmos e ao buscarmos a sua face. Ou seja, termos uma comunhão com Deus. É isso que vai acontecer. Quando nós temos a comunhão com Ele, Ele vai então mudar os nossos maus caminhos. Veja essa frase. Eu gostei muito dessa frase, o pastor Dwight disse, não sei se é dele. A intensidade das nossas orações deve refletir a imensidão ou o tamanho dos nossos pedidos. Aqueles que anotam, se vocês gostaram, eu vou repetir. A intensidade das nossas orações deve refletir a imensidão dos nossos pedidos. Quanto maior for o teu pedido, maior deve ser a intensidade das tuas orações pedindo aquilo para Deus. Vocês lembram quando vocês eram pequenininhos e vocês queriam um presente específico de Natal? O que vocês faziam? 3, 4, 5 meses antes, o dia que vocês vissem a propaganda na televisão, ou alguém, um amiguinho com aquilo, vocês iam, pai, eu queria isso de Natal. Pai, eu queria. Vocês lembram quantas vezes faziam isso? Muitas vezes. Quanto maior o seu pedido, maior a intensidade deve ser a oração. Deve ter a oração. Imensidão deve incentivar intensidade. Entendeu? Quanto maior o teu pedido, deve incentivar em você a intensidade do que você vai pedir para Deus. Vocês conseguem ver aqui a importância da vida com Jesus? Tudo isso aqui é possível se nós tivermos uma vida com Ele. Por que devemos buscar a Deus? Será que somente andando com Deus poderemos atender aos critérios anteriores? Dentro do que eu estou falando aqui, qual é uma das coisas que mudará o contexto, no contexto da nossa igreja? O que isso aqui pode acontecer? Fazer. Será que precisamos ser mais amigáveis com as pessoas? Será que quando éramos um grupo pequeno, a amizade era mais importante para nós a ponto de termos grandes momentos juntos? Será que foi nisso que mudou? Alguém disse que teríamos mais amigos se fôssemos mais amigáveis. Precisamos ter o amor de Jesus em nós para podermos amar aos outros. Um amor verdadeiro, um amor sem interesse. É somente quando o amor de Jesus está em nós. Porque nós sabemos que o amor verdadeiro vem dele. Como foi mesmo o amor de Jesus por nós? Eu queria chamar vocês para lerem João 15, de 12 a 15. Livro de João, capítulo 15, versículos 12 a 15. E eu estou dando bastante tempo para vocês e para o Flávio lá dentro na tradução também. Vou repetir a pergunta. Como foi mesmo o amor de Jesus por nós? Então, começando no verso 12 de João 15. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Olha só por quê. Porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. O servo não conhece os segredos do Senhor. Nós, os amigos de Jesus, conhecemos tudo porque Ele nos contou tudo. Então, em João 15, 12 a 15, é a ordem de Jesus. Sejam amigos de todos. Sejam amigos de todos. Melhores amigos. É impossível você ser o melhor amigo de todo mundo, concorda? Mas temos que amar-nos uns aos outros. Eu já falei isso aqui antes, mas aqueles que conhecem o Dr. Belisário Marx, ele fala que nós não somos obrigados a amar todas as pessoas, mas para sermos cristãos verdadeiros precisamos gostar de todos. Eu inverti as coisas. Nós não precisamos gostar de todas as pessoas, porque tem gente que tem umas manias que não nos agradam, que nos tiram a paciência. Nós não precisamos gostar de todas as pessoas, mas
Como cristãos, precisamos amar todas as pessoas. E amar como Jesus amou. No verso 13, ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele morreu pelos seus amigos. Ele diz, você é o meu amigo, eu morri por você. Alguém aqui já deu a vida por alguém? Eu espero que não, porque pelo que eu estou vendo, todos estão vivos aqui. Mas, será que alguém deu a vida por você? Eu não conheço a história de ninguém aqui, onde talvez alguém tenha, por ter um acidente, ou sei lá, doou um coração. Eu não sei nem nada de ninguém aqui, mas isso pode acontecer. Mas é isso que Jesus, não é dentro desse contexto que ele está falando. Quando falamos em dar a vida, pensamos na vida física. Ou seja, morrer fisicamente. O que quero falar é sobre você dar a sua vida ao ceder a tua vontade, a tua preferência, o teu lugar na fila, aquele último pedaço de pão ou de bolo que tem na mesa do almoço na igreja, porque você viu o teu amigo dizendo assim, olha, aquele bolo lá está muito bom. Você entende o que quer dizer? Tirar o nosso eu da situação e deixar para o teu amigo. Isso muitas vezes é morrer pelo amigo. É deixar de fazer uma coisa que gosta ou que está acostumado a fazer no domingo para ajudar aquela família na mudança. Eu sei que muitos de nós já fizemos isso alguma vez. Tem uma outra tradução que diz o seguinte, dos versos 13 e 14. Não existe maneira maior de amar do que dar a sua vida por seus amigos. Agora um parênteses aqui que é a minha versão. Ceder a vez para os amigos, dar o último pedaço, aquele que você mais gosta para a namorada, para a esposa, para o filho. Essa é a minha versão. Verso 14 diz, você selará a nossa amizade se você obedecer este mandamento. Agora Jesus trouxe isso para uma questão pessoal entre ele e você. Se você obedecer esses mandamentos, você vai selar a tua amizade com Cristo, aquele que deu a vida por você. Será que esta é a nossa solução? Abrir nosso coração para servir o nosso irmão? Eu quero convidar a cada um de vocês a parar para pensar sobre isso um pouquinho. Qual é a razão de termos este prédio? Por que nós estamos aqui? De termos departamentos nessa igreja, de termos líderes, de virmos aqui todos ao sábado, para alguns nas quartas-feiras no culto, para oração e outros no domingo no programa I Believe. O motivo deste local é de fazermos amigos faremos amigos em e com Jesus. Vou repetir. O motivo desse local é de fazermos amigos em e com Jesus. Vocês entenderam? Nós vamos fazer amigos em Jesus e vamos fazer amigos com Jesus. Este é um local para gerar relacionamentos. Será que você é como eu, muitas vezes, que chego na igreja, mal falo com alguém, saio da igreja sem falar com ninguém? Tomara que eu não seja assim. Relacionamento, ok. Este é um local para gerar relacionamentos, eu falei. E esse relacionamento vertical e horizontal. Precisamos hoje melhorar o nosso relacionamento vertical para que os relacionamentos horizontais sejam mais eficientes a nível espiritual. Nós precisamos parar de nos preocupar em criar métodos humanos para ganhar almas para Jesus. Estranho o que eu estou falando aqui, né? Como assim, Tanel? Nós temos um departamento, ministério com as pessoas. Você quer parar com isso? Não. Olha, presta atenção de novo. Precisamos parar de nos preocupar em criar métodos humanos, entre aspas, para ganhar almas para Jesus. Nós não temos essa responsabilidade. Nossa responsabilidade é de aprendermos os métodos divinos para fazer Jesus conhecido às outras pessoas. E então o Espírito Santo ganhará almas para Jesus. Nossos métodos antigos funcionavam. Quer ver uma coisa? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu queria chamar o Daniel aqui na frente. Dani, faz favor. Hoje você não vai cortar árvores físicas. O Dani essa semana pregou para nós aqui na quarta-feira que houve o programa na igreja de Deerfield, mas eu sei que algumas pessoas gostam do culto de oração, então nós mantivemos o culto. E o Dani deu um testemunho para a gente. Eu vou pedir para ele contar uma partezinha que é específico para isso que nós estamos falando aqui. O que aconteceu na tua vida que você veio parar nessa igreja? Porque o que você contou para a gente que a tua vida era antes, você nunca imaginava. Não, como eu contei na quarta-feira,
Eu cheguei aqui em 97 e fui para a casa do Armando, sem saber quem era o Armando. E minha vida antes disso tinha sido com muita bebida e droga. E aí a gente percebia, veio eu e o Tiago, que o Armando saía na sexta-feira e voltava à tarde. Aí umas 3 vezes que ele fez isso, que a gente estava na casa dele, e eu e o Tiago tinha trazido bem pouco dinheiro, e a gente comia quase nada, né, para o dinheiro dar o mês inteiro. Aí, na sexta-feira, na quarta-feira a gente já começou a ir atrás dele, na sexta-feira, Armando, onde você vai? Eu vou sair, a gente vai junto. Então vamos. Aí a gente foi na casa da Célia, que foi na Cononia, demorou uns 2 meses para aprender esse nome, Cononia. Eu lembro até hoje, como eu falei para o Ita, a gente comia tipo um suco e um pão a semana inteira. Quando abriu a mesa, parecia um restaurante. Falei, nossa, Tiago, olha o cara onde ele vinha e não trazia a gente. Aí foi quando eu conheci o Enoque, o Jacó, o Alberto morava lá, o Alexandre, e acabei conhecendo todo mundo. E aí o Jacózinho chegou e falou, então, vocês jogam bola? Claro, a gente joga bola. Naquela época eu era magro, né? A gente joga bola. Aí o Jacó falou, então vamos jogar a bola amanhã à noite, lá no Parque da Atlântica. Aí eu e o Tiago falamos, mas a gente não tem carro não. Ele falou, não, o Armando leva vocês. Eu falei, bom, então que hora que passa em casa? Aí o Armando falou, não, tem que ir na igreja de manhã. E aí da igreja tem o JA, tem o almoço, tudo lá, e de lá que vai para o parque. E igreja era um lugar que eu jamais ia pôr meu pé dentro. Mas aí no sábado eu fui na igreja para jogar bola, né? E comecei a aprender mais sobre Jesus. 4 meses depois eu estava batizado. Eu e o Tiago. Os dois. Quantos métodos diferentes de evangelismo nós ouvimos aqui? Alguém aqui viu algum desses métodos? Será que a gente consegue encontrar em algum livro do Espírito de Profecia, em algum manual de treinamento de estudo bíblico? Não tem. Isso daí é o seguinte, existia um grupo de pessoas aqui, ele falou alguns nomes, que eu não quero repetir para não cometer nenhum erro e não ter nenhuma falha, e vocês sabem quem são. Essas pessoas andavam com Jesus a ponto de criar métodos, tá bom? Existiam métodos específicos e existiam critérios para que as pessoas pudessem participar. Eu achei muito legal o que o Dani falou. Eu nunca entraria numa igreja. E ele explicou para a gente por quê na quarta-feira. Azar teu que você não esteve aqui para conhecer a história. Quem sabe um dia o Dani conte de novo. Mas foi uma coisa inacreditável. Por causa de um jogo de futebol, o Dani entrou dentro de uma igreja. Entende? Deus usa métodos diferentes para pessoas diferentes, tanto para o alvo como aquele que está apresentando ou empregando o método. Alguém já imaginou que jogar bola podia ser um método para converter alguém? Enfim. Foi fazendo o que fazemos de melhor, sermos amigos naquilo que gostamos de fazer. É junto com a direção divina que vamos mostrar Jesus às outras pessoas. Mas deixa apenas eu falar uma coisa, tudo que formos fazer deve ser sob a direção divina. Agora isso aqui vai para os jogadores de futebol, é só um parênteses. Outro dia eu participei de um jogo de futebol e a pessoa que trombou comigo não tem nada a ver com você, fica tranquilo porque eu estou bem, não está doendo nada. Mas é o seguinte, outro dia eu participei do jogo de futebol lá na Campal, fazia muito tempo que eu não jogava, só porque eu fiquei mais magro eu achei que eu conseguia. Inclusive o pessoal que filmou gozou de mim, olha lá, o cara caiu e tal, enfim. Mas como eu disse que eu não ia falar daquilo, eu vou dizer o seguinte, eu não usei caneleira, eu não fui preparado, mas eu descobri que para jogar hoje em dia você precisa usar caneleira, porque senão você vai estar cometendo um suicídio canelau. Todos jogam como se fosse o final da Copa do Mundo. Pessoal que joga bola, vai devagar. Equilíbrio em tudo, por favor. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se for desse jeito aqui, vai ser difícil trazer o Daniel para a igreja, né, Daniel? Quando trabalhamos para Jesus, usamos estes métodos diferentes. Que seriam jogar uma bola, fazer um piquenique, ter uma festa de pipocas e pizza, que de vez em quando nós fazemos. Andar de bicicleta, né?
ou qualquer dessas atividades. Eu sei que vocês todos são muito criativos naquilo que vocês podem fazer para atrair pessoas para trabalhar. Na realidade, o que nós estamos fazendo, nós não estamos jogando futebol, não estamos andando de bicicleta, não estamos fazendo um piquenique, não estamos fazendo uma festa recreativa. O que nós estamos fazendo é pescando. Lembra o que Jesus falou para os discípulos dele? Eu estou chamando vocês para pararem de ser pescadores de peixe e passarem a ser pescadores de homens. É isso que a gente está fazendo. Todas essas atividades são iscas para atrair, para levar pessoas a Jesus. O resto é com Jesus. Se eles vão se batizar na nossa igreja, ou se será agora, ou se será mais tarde, não importa. O importante é que nós levamos Jesus às pessoas. Nós precisamos ser amigos de todos e deixar que o Espírito Santo faça o restante. Que tal buscarmos de Jesus a força para retornarmos às veredas antigas, ou o jeito que éramos antigamente aqui nessa igreja? Que tal abrirmos as portas da nossa igreja para as visitas? Que tal arrumarmos uma forma de termos almoços em grupos nos sábados? Sei que o verão aqui fica impraticável, mas sei que quando queremos fazer alguma coisa, não importa o calor, a chuva, nada atrapalha. Sei que hoje temos um item na vida dessa igreja que está pendente. Estamos sem o nosso líder master, o nosso pastor. Mas sei também que isso é algo temporário. E descobri nessa transição que a igreja deve trabalhar mesmo sem o pastor. Afinal de contas, fizemos isso no passado. Houve uma época que o pastor Jimmy viajava muito, porque ele era o líder do Portuguese Advisory, e nós tocamos a igreja, os anciãos, os líderes, etc. No Brasil, as igrejas funcionam mesmo trocando de pastores de 4 em 4 anos. Eu chiei muito quando eu recebi a notícia que o pastor Levi ia embora. Eu até falei uma coisa, não ofendi, é claro, mas eu fiz um comentário um pouquinho forte sobre eu estou me sentindo como uma esposa traída, porque o casal faz planos para o futuro. E eu falei para ele, mas pastor, quer dizer, pela metodologia da obra, a gente não pode fazer planos para o futuro, porque não sabe se daqui 2, 3, 4 anos vocês vão sair daqui. Eu estou errado. Por que eu estou errado? A igreja precisa fazer planos para a igreja, não é para o pastor. O pastor, ele está aqui para nos liderar. Pastor, mesmo sem existir um pastor aqui, no momento nós precisamos continuar. Penso até que se reencontrarmos o nosso método do passado, que tanto nos trouxe pessoas e amigos e uma igreja mais ativa, alguns anos atrás, nós podemos conseguir restabelecer a personalidade da Brazilian Temple. Podemos apresentar essa igreja ao nosso novo pastor, com um método de trabalho, e quem sabe ele faça ajustes para que esse método seja melhor ainda. Amém, gostei disso. Tenho conversado com várias pessoas aqui, e a conclusão que nós temos chegado é a seguinte: o pastor Levi estabeleceu a liderança nessa igreja, ele estabeleceu métodos, estabeleceu espaço, ninguém invade o outro, ou pelo menos estamos lutando para que isso aconteça direitinho, com regra, com ordem. Temos os limites. Todos estão dispostos a servir. Eu sei disso. Todos os líderes querem trabalhar aqui. Precisamos agora colocar os departamentos para produzir. Que tal a igreja se envolver nisso? Que tal reconhecermos e aceitarmos em nosso coração que o propósito de existir uma igreja, uma religião na tua vida, é de religar você de volta a Jesus e mantê-lo ligado a Ele? Ou você só vem aqui para cumprir com a obrigação? Se é este o caso, você está perdendo o seu tempo. Ninguém serve a Jesus por obrigação, pois Ele não exige nada de ninguém. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Vamos acordar e ver que trabalhar para essa igreja não é trabalhar para satisfazer ao pastor, aos anciãos, aos líderes da igreja. Quando trabalhamos para essa igreja, estamos servindo a Deus. Se obtivermos um nível de união igual tínhamos 10 anos atrás entre nós, teremos novamente resultados como tínhamos quando, na nossa forma simples de ser, éramos ovelhas produtoras. Vocês lembram essa comparação que a Bíblia faz o tempo todo com ovelhas? A ovelha, quando é bem cuidada, ela produz. E eu não estou falando do pastor que tem aqui, que fica aqui na frente de vez em quando. Eu estou falando o pastor mor, Jesus. Se você escolher Jesus como teu pastor,
Você vai ser uma ovelha eficiente. O nosso grupo de ovelhas aqui, qual é o termo que a gente usa? Quando tem cabeça de gado, etc., a gente tem um termo. Como? O nosso rebanho, obrigado. O nosso rebanho vai produzir. Vocês já ouviram falar dos bodes monteses, cabritos monteses, que não estão sendo dirigidos nem nada, eles se reproduzem também. Mas é diferente, quando você tem um rebanho que o propósito é produção, claro que existe produção para corte, etc., mas nós estamos fazendo aqui uma paráfrase, uma comparação, um rebanho que vai produzir, porque qual é o nosso propósito nessa terra? Levar pessoas a conhecerem Jesus, ou seja, produzir mais e mais para Jesus, para que logo, logo Ele possa nos levar lá para o céu. Estamos num momento bom para entrarmos num estado de produção ou reprodução. Basta apenas deixarmos Deus trabalhar conosco, tirando de nós toda e qualquer impureza que possa infectar a nossa produção, ou seja, contaminar a nossa produção com vírus satânicos que podem contaminar as ovelhas do nosso estábulo espiritual. Apresentar o projeto de visitação da liderança é o que eu vou fazer para vocês aqui agora. Eu conversei com o nosso ancianato, nós conversamos também com rapaz, de vez em quando, com a comissão da igreja, obrigado. Eu tenho um problema sério de vocabulário em qualquer língua. Nós conversamos com a comissão e a gente quer trabalhar da seguinte forma. Nós queremos, desculpa eu falar de cima para baixo, não é em sentido de poder ou importância, mas em sentido da nossa organização. A partir dos anciãos, a gente começar a visitar os líderes de departamento, que o ancião aqui na igreja, aqueles que não sabem, cada ancião tem vinculado a ele 1 ou 2 ou 3 departamentos, dependendo como for, e esse ancião é o responsável de estar em contato com a liderança do departamento, para trazer informações para a comissão de anciãos, juntos conversarmos, irmos para a comissão da igreja para discutirmos os assuntos. É assim que deveria estar funcionando e nós vamos fazer funcionar assim. O nosso plano é o seguinte: esses anciãos começarem a visitar os líderes dos departamentos, e se você é um líder de departamento, comece a cobrar do teu ancião, e se você não souber quem é o teu ancião, me procure, eu procure a Nilce, que a gente vai falar para você quem é. E aí então esse ancião visitando você, vai ser uma visitinha curta, nada de suco, de sanduíche, nada. É para fazer uma oração com você, se colocar à disposição para trabalhar junto. E quem sabe, se você estiver interessado, o ancião e você visitarem aqueles que trabalham no teu departamento. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vocês lembram aquele negócio de mercado de network, de rede? É assim que funciona. O primeiro que vai para 2, aqueles 2 vão para 4, entendeu? Aí o que a gente vai fazer? Tem muita gente que reclama, porque a liderança não me visita, também a pessoa não pede para a liderança visitar, mas enfim, desse jeito a gente vai começar a crescer essa harmonia da igreja, nós vamos começar a crescer a nossa amizade. Nós sempre fomos muito amigos, não estou dizendo que agora somos inimigos, não, mas é que está faltando esse calor, está faltando essa atividade juntos. A gente tem almoços aqui, agora no inverno podia ter tido todo sábado. Eu sei, talvez falte um pouquinho mais de uma cozinha, alguma coisa, eu sei que está faltando isso. E é só ao crescermos que isso poderá ser possível. Nós construímos outro prédio aí do lado. Está vendo? Uma coisa levando a outra que pode levar a uma coisa muito maior. E quem sabe logo, logo nós vamos ter que construir outras igrejas. Porque nós já vamos estar muito cheios. E mercado de rede é assim que funciona. O negócio cresce e cresce extremamente. Disponibilizar-se para atender as pessoas, é isso que eu quero colocar aqui agora. Eu como ancião, os outros anciãos, nós estamos disponíveis a falar com vocês. Outro dia eu fiquei muito triste, quando eu fiquei sabendo, isso não é bronca para ninguém não, é bronca para mim mesmo, mas eu fiquei sabendo outro dia que a Josi tinha tido bebê. E eu me lembro que toda criança que nascia nessa igreja, o pastor Levi e a Shirley quase que eram os primeiros a estar visitando. Não temos um pastor aqui, mas nós temos anciãos, temos líderes. Eu sei que alguns líderes foram, mas contem para a gente saber o que está acontecendo. Se alguém está no hospital, está doente, liga para mim, liga para a Nayara, que é a nossa... Quer dizer, não sei por quanto tempo, né, Nayara? Mas entre em contato e avise, olha, precisava fazer visita para a pessoa ali, porque isso torna o nosso vínculo maior, entende? Bem, esse é o meu convite e a minha proposta para a Brazilian Temple. Os métodos nós vamos mais para frente estar definindo, aquele que eu falei daqueles grupos pequenos, tal. Se você está disposto a desistir, se você está disposto a desistir desse inimigo que temos,
o eu, e deixar que Jesus assuma o controle da tua vida, eu garanto que dentro de pouco tempo, nenhum de nós aqui terá mais problemas de saúde, de dívidas, de idade e de dores. Tanel, o que você está falando? Você está pregando, como é que é? Teologia da prosperidade? Não. Jesus nos levará para o céu. E aí nós não vamos ter mais nada desses problemas que eu falei aqui para vocês. Vocês aceitam dentro de pouco estar assim? Delícia ir para o céu. Já pensou? Não vai ter mais o I believe, mas vai ter Jesus que é em quem a gente acredita, né, Mandy? Eu aceito isso para a minha vida. Aceite você isso para a tua vida. Vamos transformar essa igreja. Vamos, olha, quem sabe faz assim. Procura uma pessoa que você raramente conversa aqui na igreja. Eu sei que tem um monte de gente que você nunca conversa. Quem sabe, procure um dia essa pessoa. Olha, vamos almoçar na minha casa sábado. Ou vamos comer uma pizza com a gente lá no Brazilian Depot. Geralmente nós vamos sempre com as mesmas pessoas. E a gente às vezes reclama, essa igreja não trabalha. Eu não trabalho, o que eu estou reclamando? Vamos fazer o seguinte, vamos ter razão de reclamar, no sentido de nós estamos fazendo a nossa parte. Faz você a tua. Agora, fazer a nossa parte com um amigo que a gente já tem há trocentos anos não é nossa parte. Fazer a nossa parte é procurar amizade com aqueles que estão chegando agora. Procurar amizade com aqueles que chegaram faz muito tempo e você nem sabe o nome. Eu sou um dos maiores culpados aqui, que eu não lembro o nome nem daqueles que eu conheço há 20 anos, mas isso é um problema no meu cérebro. Mas, queridos, vamos fazer isso, vamos transformar essa igreja. Vamos começar por nós, não vamos esperar que a liderança mude. Comece na tua casa, comece ali com o teu vizinho. Primeiro, consertemos a nossa casa aqui. A hora que nós estivermos trabalhando eficientemente aqui dentro, Deus vai nos usar para trabalhar lá fora. A gente não precisa sair procurando as pessoas. É claro que Deus implanta métodos muitas vezes de levarmos livros, etc. Isso aí é muito válido. Mas o método mais eficiente é quando você sai porque o Espírito Santo levou o teu pé um de cada vez. Você entende o que eu quero dizer? O Espírito Santo leva você no lugar certo, para a pessoa certa. A gente está cansado de ouvir testemunhos aqui de pessoas que oraram para Deus, Senhor, me ajuda, daqui a pouquinho chega alguém e oferece exatamente o que a pessoa precisa. Ou vocês acham que o Espírito Santo não pode fazer isso para você em relação a alguém também? Esse é o meu convite para vocês, esse é o sermão para vocês hoje. E eu peço que Deus nos lembre disso a cada momento. Que esse sermão não seja esquecido, não porque fui eu que preguei, não. Mas porque, para que isso aqui, hoje, nessa comemoração de 6 anos, seja um retorno ou um desvio para o caminho que Deus tem para nós. Eu orei muito para Deus me dar uma mensagem que pudesse ser efetiva para isso que eu estou trazendo para vocês. Eu espero e eu sinto que Ele me deu isso, porque pelo menos Ele me convenceu. Que Deus abençoe a todos vocês, que esse sábado seja um marco na vida de vocês. Vamos nos levantar para uma oração. Querido e bom Pai que estás nos céus, Senhor, eu quero em primeiro lugar te agradecer pela mensagem que o Senhor nos trouxe hoje. Eu te peço perdão, Senhor, por qualquer momento que tenha passado no meu cérebro, que eu sei que passou porque eu escuto os meus pensamentos, aquela ideiazinha, puxa, eu acho que eu estou falando bem, eu estou mantendo o pessoal acordado. Senhor, não é de mim, isso não sou eu não sou ninguém. Eu nunca tive capacidade de falar aqui na frente, eu sei que é o Senhor que faz isso. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja com cada um de nós. Nós também não temos capacidade de fazer isso que o Senhor está apresentando aqui para nós. Por isso que nós precisamos entender e aceitar isso. Não somos capazes, mas em Jesus podemos tudo. Porque na Bíblia diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Senhor, que essa seja a oração de cada um de nós hoje, neste momento. Pai, usa-me, perdoe os meus pecados, faça-me me afastar dos meus caminhos antigos. E que o Senhor possa vir morar no meu coração e aí mudar totalmente a minha vida e me fazer fértil para levar a tua mensagem para aqueles que o Senhor escolher. Fique conosco no restante desse sábado e que cada um tenha Jesus no coração hoje para todo sempre. E logo, logo, tire-nos desse planeta, leva-nos para um lugar perfeito, maravilhoso, onde somente haverá alegria, paz e um louvor verdadeiro para Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E é no nome dele que eu peço e agradeço. Amém.